qual a maior diferença que você percebeu entre o estudo para o vestibular e o estudo na faculdade? Mudou o método de ensino? Então, assim, o meu método, né, que eu desenvolvi, que eu criei esse método para conseguir passar em medicina. Léo, por que você criou um método de estudo? Porque eu tentei passar em medicina, o que eu fiz? Assinei o cursinho online, né? Então, assim, primeira coisa que eu fiz, eu assinei um cursinho online. Depois, eu adquiri um cronograma, né? Cronograma, tinha semana 1, né? Semana 2, semana 3, com todos os conteúdos que eu precisava estudar, tá? Beleza. Depois, eu assinei uma plataforma de matemática mais uma plataforma de física, né? Por quê? Porque eu era muito ruim. Eu era ruim em matemática, eu era ruim em física, tá? E aí, beleza. Eu estudava os conteúdos, né? Então, eu estudava os conteúdos e depois eu esquecia. Porque estudar é adquirir conhecimento, né? Então, estudar é o ato de você adquirir conhecimento. Então, eu adquiri esse conhecimento, só que depois eu esquecia. Aí eu esqueci esse conteúdo, eu tinha que estudar ele de novo. Aí eu começava a desenvolver um negocinho chamado matéria atrasada. Alguém conhece aqui? Um negócio chamado matéria atrasada? Então, passava a semana 1, semana 2, semana 3, quando eu não sabia o conteúdo, e aí virava uma bola de neve. Uma bola de neve. Eu avançava, eu aprendia o conteúdo, mas ao mesmo tempo também eu esquecia o conteúdo. Então eu aprendia e eu esquecia. O que isso causava na minha mente? Né? Lembra lá do Windows? O que isso causava na minha mente era o quê? Era medo, insegurança e estresse. Então subia muito o cortisol, né, que é um hormônio que vai modular essa resposta ao estresse. Então, eu ficava inseguro, eu ficava com medo, eu me sentia burro, tá? Eu via as aulas do cursinho, eu me sentia burro. Eu me sentia, cara, matemática é grego para mim, física é grego para mim. Aí eu estudei, não consegui passar. Assim, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter assinado o cursinho e comprado o cronograma. Eu desenvolvi depressão, eu desisti da medicina, né? Porque a minha vida virou um filme de terror. Porque eu associei o ato de estudar com algo muito negativo, com algo que ia me prejudicar muito, né? Então eu aumentei a minha resposta emocional, eu subi as minhas emoções, e as minhas emoções fizeram o meu cérebro memorizar que estudar era algo negativo, né? Porque o que é a função das emoções? A função das tuas emoções é gerar uma resposta emocional para você interpretar o ambiente. Então, por exemplo, se um amigo teu, você sai com um amigo seu e ele te trata bem, ele te elogia, ele te trata bem, ele é respeitoso com você, você tem uma resposta emocional positiva. Se você sai com outro amigo e ele te trata mal, ele te critica, ele te menospreza, você gera uma resposta emocional negativa. Aí o teu cérebro vai dizer assim, né? As emoções é uma ferramenta que nós desenvolvemos há milhares de anos atrás e foi fundamental para a nossa sobrevivência. Mas assim, ó, fica com esse amigo, né? Você vai gostar muito mais desse amigo do que esse amigo aqui que te critica. Aí tu vai querer esse amigo aqui, tu vai evitar esse outro aqui. E é o que acontece com as matérias. Então você evita a física e a matemática porque você tem respostas emocionais negativas, né? E aí, eu desisti da medicina, não queria mais estudar, estava assim deprimido, não conseguia estudar. E aí, depois, passou 1 ano e meio mais ou menos, eu voltei a estudar, tá? Voltei a estudar depois de 1 ano e meio. Eu desisti, parei, vou fazer outra coisa, vou tentar nutrição, vou tentar enfermagem, vou tentar fisioterapia, vou desistir da medicina. Esse era o pensamento que eu tinha. Beleza. Só que tu tenta fugir da medicina, tu não consegue. Alguém aqui já tentou fugir da medicina? Se alguém de vocês já tentou fugir da medicina, vai perceber que não dá certo, né? Se for o teu sonho, se for o teu propósito de vida, você não vai conseguir fugir da medicina, tá? Beleza. Aí passou 1 ano e meio, voltei a estudar. Não, agora vai. O que eu fiz? Repeti o mesmo comportamento. Fui lá, assinei a plataforma, eu lembro que eu não tinha dinheiro, pedi dinheiro pra minha avó emprestado, ela investiu em mim. Beleza. Aí, eu
eu percebi que eu não sabia estudar. Eu percebi que eu não tinha capacidade de aprendizagem, eu não tinha capacidade de memória, entendeu? Eu não tinha essas habilidades e era isso que ia me colocar na medicina, tá? Teve uma situação, né? Eu dava aula para um rapaz que era jogador de futebol, ele estava fazendo uma preparação para ir para a Europa, né? Ele era jogador de futebol, fazia educação física, né? Eu fiz educação física antes, para quem não sabe, né? Para quem está perdido. Eu fiz educação física antes, né? Então, eu fiz estágio na academia, eu trabalhei no laboratório de biomecânica, né? Então a gente atendia muito jogador de futebol, eu fiz amizade com esse cara e aí eu dei aula para ele, tá? Aí eu dei aula para ele estava indo para a Europa e ele falou melhores do mundo. Você precisa modelar os melhores do mundo. Então, eu atendi atletas que era da parte física, e eu precisava ser um atleta, só que um atleta da minha mente, né? Eu tinha que treinar a minha mente para me conseguir passar em medicina. Por quê? Porque no dia da prova, pessoal, vai ter a caneta, o papel e a minha mente, né? Vai ter só isso. Então eu preciso treinar a minha mente para me conseguir passar em medicina, tá? E aí foi aí que eu tive a sacada. Cara, eu preciso ver como é que os melhores do mundo fazem. Na época, qual que é o melhor sistema educacional do mundo? Finlândia. Quais são os melhores estudantes do mundo de medicina? Harvard, né? Harvard Medical School, escola de medicina de Harvard, lá tem os melhores do mundo. Vou ver como é que os caras estudam. E aí que eu descobri que eu não sabia estudar. Aí foi que eu desenvolvi o método de 60 dias, foi aí que eu desenvolvi o método Atleta da Mente e eu descobri que eu não sabia estudar. Eu descobri que eu não era burro, é que a minha técnica de estudo não funcionava. E aí eu vi que o Brasil era o pior do mundo em educação. Esse modelo educacional de você ver a videoaula, de você pegar os conhecimentos, fazer um resuminho, fazer 10 questões para fixar, não estimulava o meu cérebro, né? E aí tinham vários estudos neurocientíficos mostrando que quando você vê videoaula, você é passivo, né? E Harvard, por exemplo, eles usam metodologias ativas. Você constrói o conhecimento, você é o ator na construção do conhecimento. Você busca o conhecimento. E aí cara, não é culpa minha. A culpa é o método que eu estou utilizando, né? E aí foi tipo, aquilo explodiu a minha mente, né? E aí foi quando eu comecei a estudar de forma diferente. Comecei a praticar, né? Tem vários estudos científicos mostrando isso. Quando você pratica, você aprende muito mais. Comecei a aplicar estratégias de memorização que são comprovadas cientificamente. Aí eu comecei, eu sempre brinco, né? É como se eu estivesse saindo de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro com uma Ferrari. Só que essa Ferrari estava com o freio de mão puxado. E eu tinha que soltar esse freio de mão, entendeu? E aí esse método, né, o método da mente, ele me ajudou a soltar o freio de mão para eu conseguir chegar rapidamente no meu destino, no meu objetivo. E foi isso que aconteceu, né? Em poucos meses, com ciclos de 60 dias, eu consegui passar em medicina com essa metodologia. Esse método, ele funciona com ciclos de 60 dias. São ciclos de 60 dias. Aí você treina a tua mente para pensar sempre em 60 dias. Por quê? Porque nos Estados Unidos, eles têm prova a cada 60 dias. Então você tem que treinar, você tem que estudar para as provas a cada 60 dias. E aí, no meu caso, a prova era só daqui 6 meses, né? O Enem era só daqui 6 meses. Então, eu treinei a minha mente para pensar em ciclos de 60 dias. Se a prova fosse daqui 60 dias, eu passaria, né? Então, assim, eu descobri que eu não era o culpado, né? Que o culpado era o método de estudo que não me estimulava. Por isso que eu não aprendi os conteúdos, né? Então, isso foi um grande divisor para mim. E aí ela pergunta, né? A pergunta dela é: mudou esse método? Não, ele é muito parecido, né? O algoritmo ATM é como se fosse o cérebro do método, né? O algoritmo, o que é um algoritmo, Léo? Algoritmo é uma sequência de ações que tem como objetivo criar uma solução para resolver um problema. É um fluxograma de soluções para resolver um problema. Na medicina, os algoritmos, a gente tem vários algoritmos. Por exemplo, AVC, acidente vascular cerebral, vai ter um algoritmo, vai ter um protocolo, um fluxograma, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, para você manejar um paciente que está com AVC, acidente vascular cerebral. Quase todas as doenças vão ter sempre um fluxograma, que ele é baseado nos guidelines, né, nas diretrizes, baseado na ciência, para você manejar aquele paciente, para você conduzir aquele paciente da melhor forma possível, né? Às vezes a gente tem, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir ser médico? Será que eu vou conseguir ajudar as pessoas? Meu querido, hoje a medicina evoluiu tanto, né,
que você tem um passo a passo para você manejar aquele paciente, para você dar uma melhor qualidade de vida para ele, né? Óbvio, né? É muito falado isso na medicina, a clínica é soberana. Mas você percebe que na medicina esses algoritmos eles facilitam muito a vida do médico, né? Tem um passo a passo que tu vai seguir para conduzir aquele paciente. E aí o método Atleta da Mente, esse método de 60 dias ele também tem um passo a passo, ele tem um algoritmo, passo 1, passo 2, passo 3, tem lá um passo a passo que você tem que fazer, né? Então você faz a prova, que é o TEC, técnica de circuito, né? Então circuito, você faz então primeiro a prova, depois você aplica o FACS para fazer as questões exatas, né? O Framework ATM para estudar exatas, aplica o ATM Red para fazer as redações em 60 minutos, depois faz o mapa do eu, depois aplica o PBL-ATM, então são etapas, é um passo a passo que você tem que seguir. E hoje, por exemplo, dentro da faculdade de medicina, né, eu vou fazer prova de residência daqui 2 anos, então já comecei os meus estudos, né, daqui 2 anos eu vou virar o primeiro médico da minha família. Então, eu aplico esse método até hoje, tá? Esse método, querida, esse método que me ajudou a passar em medicina, ele é aplicado hoje na faculdade de medicina. Muda algumas coisinhas? Muda, tá? Principalmente no primeiro ano. Mas depois, ali no terceiro ano da medicina, quarto ano, ele é igual o que os meus alunos usam, é o que eu faço. Prova toda semana, depois aplica o PBL-ATM, faz o GPOM, que é o Guia Padrão Ouro de Memorização, tem todo um passo a passo ali para você seguir. Não precisa pensar em nada, que nem um médico lá no pronto-socorro, ele só maneja o paciente, não precisa pensar em nada, né? É um passo a passo que ele tem que seguir, né? Então, assim, essa metodologia, ela me ajudou a passar em medicina e ela também está me ajudando durante a faculdade de medicina. Por quê? Porque eu estudo e trabalho ao mesmo tempo. Então, essa ferramenta, ela está sendo fundamental para mim adquirir conhecimento durante a faculdade. Por quê? Aprender a aprender, né? Isso é o superpoder. Pensa aqui comigo. Conhecimento é poder e o superpoder é a aprendizagem.